problema na roda da X-Max 300. Se você quer saber o que aconteceu, fique no meu vídeo, assista e você vai descobrir. Bem-vindos ao meu canal, agradeço aqueles que curtiram meu canal anterior, se inscreveram, ativaram o sininho, faça isso também e acompanhe notícias aqui da X-Max na prática. Bom pessoal, o que ocorreu aqui? Eu estava lavando a minha X-Max num sábado, né? E aí eu notei isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Olha o tamanho do problema. Vamos ver se eu consigo pegar aqui na câmera, aqui, ó. Tá vendo, pessoal? Então, veja aqui, ó. Eu vou mostrar pelo lado direito. Aí vai ficar bem melhor e visualizado. O que ocorreu? Você tá vendo bolhas, né? Tá bem claro aqui isso, né? Aqui. Você está vendo uma trinca, né? Existe uma trinca, eu consigo aqui, ó, agora ficou bem visível. Aqui uma trinca, né? Existe inclusive uma depressão, né? Quando você passa a unha, você passa o algodão seco, o fiapo fica, né? Nessas trinquinhas. Então você tem uma depressão da superfície do braço de sustentação da roda, tá? Então isso aqui decorre de um processo de defeito de fabricação ou fundição da roda de alumínio da X-Max. Não é um problema simplesmente de tinta, uma deformidade pequena de menor relevância. Muito bem, pessoal. Imediatamente eu fui até a concessionária, né? E aí, para minha surpresa, né, espanto, digamos assim, né, a concessionária veio dizer já de antemão que isso aqui não é nada, decorre normal, não precisa se preocupar, e querendo, na prática, né, já despachar o consumidor. Eu falei, não senhor, eu quero que o senhor abra uma ordem de serviço, faça um diagnóstico, eu quero por escrito da Yamaha que isso aqui não está comprometendo a estrutura no mínimo. Ah, mas para esses casos o senhor tem que ir no saque, né, por telefone. Eu falei, não, também não vou, né, e eu quero a ordem de serviço, porque se o cliente leva algum problema, tem que fazer no mínimo um diagnóstico, é um direito meu, tá? Inclusive, pessoal, isso aí está no termo de garantia, que é dever do consumidor levar a motocicleta imediatamente, uma vez constatada a qualquer anormalidade na motocicleta, sob pena de, se causar algum dano maior ou vir a ocorrer por negligência do consumidor, o consumidor perde a garantia. Isso está no termo de garantia, bem explícito. Então, não aceitei, né, e falei que exijo fazer a ordem de serviço, tá? Muito bem, aí eu fui orientado a fazer a ordem de serviço aqui na segunda-feira, estou indo, né, após esse vídeo, levá-la, tá? Outro ponto, eu verifiquei em todos os scooters do showroom, né, da concessionária, nenhuma tinha esse problema, tá? Vez ou outra eu verifico que existe uma marquinha. Então, se você tem X-Max, dá uma olhadinha, né, na sua roda dianteira, às vezes eu vejo uma marquinha. Engraçado que eu vejo na roda dianteira, na roda traseira não tem, tá? A minha não tem nada na roda traseira, na roda dianteira tem, tá? Mas assim, nada considerável, né? Foi em uma só também que eu vi, e um modelo X-Max 250, tá? Inclusive que ele veio me mostrar, porque eu pedi para, né, olhar as outras scooters, né? Isso não é normal, tá bom? Enfim, eu vou voltar lá e vou fazer a ordem de serviço, né? Agora, o que acontece, pessoal? O termo de garantia, ele diz, né, com relação a dano estético, carenagem, plástico. Isso aqui não é carenagem, isso aqui não é plástico, isso aqui é uma roda de liga leve de alumínio e que pode comprometer a estrutura e a segurança do consumidor. Isso é bem grave. Portanto, é dever da concessionária substituir a roda independentemente do prazo. Por quê? De 90 dias. Por quê? Porque isso é um vício oculto. Isso aqui, quando eu adquiri, não estava assim. Começou a surgir agora. A moto está com 1.215 quilômetros, né? Aqui no painel com 55 horas de uso, né? Para ser bem detalhista, e que, portanto, isso não é normal, tá? Ainda que passe o prazo de 90 dias. Vício oculto conta o prazo a partir da identificação do defeito pelo consumidor. E, no mínimo, isso aqui é um defeito estético, um problema estético, né? Um dano estético que não foi causado por agente externo. E é visível, né, pessoal? Isso aqui não foi causado por agente externo. Olha como tá feio aqui o negócio, né? Isso aqui não foi pedra,
que pegou, nada disso. Tinha uma marquinha no início, eu me lembro, mas agora ele está crescendo, tá? Então isso aqui não é brincadeira, tá bom? Eu vou levar lá e aí logo em seguida esse vídeo, acompanhe que a gente vai descobrir. Vamos lá. Bem, pessoal, voltei da concessionária e agora vou passar aqui todas as informações referente ao caso, tá bom? Eu, obviamente, tive a filmagem na concessionária, que eu tomei essa cautela, né? Porque aconteceram algumas coisas que eu vou contar aqui para vocês. Mas eu não posso colocar aqui, porque senão eles vão alegar ainda que eu violei a privacidade da empresa, né? É um absurdo, né? Supostamente privacidade. Só na concepção deles. Então eu vou evitar esse problema, né? Mas eu vou contar direitinho aqui para vocês o que aconteceu. Olha só, vocês podem verificar, né? Aqui, ó, a X-Max com 1.224 agora, estava com 1.223 km. Aí, ó, tempo de uso 56 horas, 59 minutos, ou seja, 57, né? Então, 57 horas de uso da X-Max, a roda no estado que vocês viram. Muito bem. Aí eu compareci até a concessionária, né? Aleguei e solicitei por escrito, que eu já sabia, né, que eles iriam dar problema com isso. Solicitei por escrito um laudo, né? Então, se tem um campo aí na ordem de serviço, por favor, tá aqui, ó, o texto. Tem um textinho simples para eles, tá aqui o texto. Cliente solicita laudo, né? E substituição da roda. Em síntese foi isso, né? Demonstrando o aspecto comprometedor da roda, etc. Pois bem, senhores. Aí, então, o funcionário simplesmente foi consultar o gerente e o garantista. E aí, então, voltou com a seguinte pérola, dizendo que ele só pode colocar isso aqui na ordem de serviço. Então, eu vou ler para vocês o que ele colocou contra a minha orientação. Cliente alega inconformidade no aro da roda dianteira. Bom, e aí, educadamente, questionei a ele, né? Escuta, meu caro, como eu já disse, aqui consta na ordem de serviço, serviços solicitados pelo cliente. Então, aqui é um momento em que o cliente fala, não é você, não é a concessionária. Depois outra, aqui alega inconformidade. Inconformidade não se confunde com deformidade. Isso vem do vernáculo, né? Então, se a pessoa tem um nível intelectual razoável, né? Ou então, se não é má fé, né? Isso aqui é com caráter reducionista, porque o cliente alega que ele está inconformado com relação ao aro da roda dianteira. É essa a interpretação, reduzindo o problema. Então, isso não condiz com a realidade. Isso aqui, pelo Código de Defesa do Consumidor e até pelo Código Penal, é crime em tese, porque não foi isso que o cliente declarou. E ele não colocou. Mas não vou bater boca, não tem problema. Mas na hora de assinar aqui, pessoal, isso eu escrevi aqui, sob protesto, né? Escrevi substituir roda. Esse é o pedido solicitado pelo cliente. No mínimo, colocar substituição da roda. O cliente pede substituição da roda em garantia. Acabou. Estava resolvido o problema também em questão do atendimento. Não cumpriram isso, o que demonstra má fé coordenada, orquestrada pela concessionária. Para quem quiser saber, qual que é a concessionária? Aí eu posso dizer, pessoal, Armando Motocicletas Limitada, na Aldino Pinotti, localizada em São Bernardo do Campo, tá bom? Então, se você mora aqui na região, quer levar sua motinho aí para fazer revisão, não aconselho. Na venda, excelente, né? O vendedor, não vou falar o nome aqui dele, mas é excelente vendedor, não tenho o que reclamar. Mas aqui o pós-venda é esse o tipo de atendimento que é dado ao consumidor, desrespeitando até mesmo o próprio padrão da ordem de serviço da empresa, não é? E isso, é claro, orquestrado com a fábrica, obviamente, que tem um aval da fábrica em cima disso. Muito bem, pessoal. Aí, então, né, feito isso, né, eu entreguei a motocicleta e fui aguardar, então, a resposta da fábrica, porque eu mandei uma reclamação sobre esse assunto, né, também do atendimento, né, que viola o Código do Consumidor, dever de transparência, dever de informação, blá, 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 né, todos os argumentos jurídicos, né, até porque tu tem informação jurídica, sou advogado. Muito bem. E aí, então, né, veio, né,
a resposta da Yamaha Motors do Brasil, da Estrada Velha de Itu, Jardim Alvorada, tá aqui, viu, pessoal? É 28 de janeiro, às 15 horas, tá? Eu vou só ocultar meu nome, mas aqui é o seguinte, tá escrito o quê, né? Em atenção ao seu contato, referente ao processo, né, a ordem de serviço número tal, verificamos que já houve a negativa de garantia de fábrica. Que já houve a negativa. Orientamos que mantenha contato com a concessionária responsável para verificar o orçamento de seu reparo. Espera aí, se a própria empresa, né, a fabricante, alega que eu devo verificar o orçamento para reparo, então significa que existe defeito, né? Por lógica, só se repara, até onde eu sei. Me corrijam aí nos comentários se eu estou errado, por favor, né? Até onde eu sei, reparo só existe quando há defeito. Muito bem, esse foi o e-mail dia 28, e aí, logo na sequência, poucos minutos, né, às 15h34, veio um outro, né, foi verificado que a pintura, foi identificado que a aparência observada não é decorrente de vício ou defeito de fabricação colocado em negrito. E a pintura e o acabamento da roda estão dentro do padrão de fábrica em condições de uso. Ora, mas aí, como é que fica isso aqui? Isso aqui é uma contradição, né, entre dois e-mails, e aí vem o diagnóstico, né, que diz: garantia reprovada, constatamos que a aparência observada na área da roda é característica do próprio processo de fabricação, na qual a liga de domínio é injetada no molde. Variações estéticas desse tipo podem ocorrer naturalmente e não são consideradas vício ou defeito pelo fabricante. Ué, mas se tem reparo, né, como é que pode isso ser natural? Então significa que em várias rodas acontece esse problema? Deixa aí um comentário, por favor, nesse vídeo. Aconteceu isso com você, com pouco tempo de uso da sua X-Max 250 ou 300? Por favor, me ajude, né? Vamos observar o que diz o manual? Vamos pegar o manual lá. Vamos ver aqui o que diz o manual, pessoal. Olha só, o termo de garantia, tá aqui, ó. Termo de garantia da X-Max, né? Tá no todo manual de proprietário, você pode conferir isso. Olha o que diz o item 7 do termo de garantia da Yamaha Motor. A garantia abrange os reparos necessários ou substituição de peças que em uso normal apresentem falhas de projeto, fabricação, montagem ou solidariamente em decorrência de vícios da qualidade do material, reconhecidas como defeituosas, exclusivamente colocado em negrito pela fabricante ou sua concessionária. Ora, então quer dizer que só pode ser defeito aquilo que a Yamaha reconhecer? E se um terceiro técnico isento analisar, e de acordo com a realidade, como é o caso, né, as fotos falam por si só, os vídeos, a imagem, para qualquer leigo, isso não é considerado um defeito tecnicamente, no mínimo estético? E outra, com trincas, com o teste do algodão, né, ao passar o algodão, formam-se aí felpos que se prendem na roda, comprometendo um braço estrutural da roda, colocando em risco a integridade física do consumidor, né? Outras peças, né, que você tem aqui, ainda até mesmo 10 mil quilômetros, tem que proteger, está no item 2, né? Um item importante no itens não cobertos pela garantia. Então, isso ainda incluído, né, os efeitos em peças de gasto natural, podem ser constatados até isso. Bom, então, o que nós estamos verificando, pessoal? Eles já fazem um manual com cláusula abusiva, nula de pleno direito. O que eu estou fazendo? Ou melhor, já entrei com uma ação judicial pedindo a nulidade dessa cláusula, ação civil, né, pedindo a devolução do dinheiro pago. Por quê? Eu fui fazer o orçamento e pedi o serviço. Eles estavam me negando, pasmem, né? Não podemos fazer o serviço. Como não? Eu estou pedindo, eu vou pagar, né? Eu vou pagar, eu quero uma roda nova, aí tem que fazer alinhamento, balanceamento. Então tá aqui, serviço mecânico, alinhamento, válvula, né? Então tá tudo comprovado aqui, tá, pessoal? Tá aqui, ó, 3.618,28, a brincadeira. Então tá, pode fazer, né? Eu vou pagar. Aí ele foi consultar o gerente para liberar o meu pedido de substituição da roda, sendo que eu estou me propondo a pagar. É um verdadeiro absurdo, teratológico isso. Falei, você vai se recusar? Você tem certeza que você vai recusar um serviço? Porque aí a gente vai sair daqui e vai para a delegacia, não é?
Bom, então, acabou fazendo, né? Eu paguei, né? Paguei à vista isso aqui e vou cobrar em dobro, né? Porque o Código do Consumidor determina que aquela cobrança indevida, o consumidor tem direito a receber em dobro. E é isso que acontece. E aqui está caracterizada a má-fé. Por quê? Porque não está cobrindo algo que diz respeito ao defeito, porque afinal falou no e-mail que é reparo. Reparo só se faz em defeito, não naquilo que é natural, como consta aqui, ou uma variação estética de tonalidade, que também não é o caso. Houve uma distorção da realidade e uma negativa com base, obviamente, no termo de garantia, né? Em que eu estou pedindo numa ação penal que seja declarada nulidade. E se isso aqui for verdadeiro, é de rigor que se faça um recal. Todas as motos com rodas com esse problema, com pouco uso principalmente, que aconteça, já identifique aí na sua roda, pessoal, e compareça, tome providência, não deixe barato, corra atrás dos seus direitos, mesmo que isso lhe dê trabalho e te comprometa o tempo, né? Não deixe. Então eu estou pedindo no Ministério Público que se faça um recal, porque isso aqui, se é normal acontecer, a coisa é séria. Outra coisa, pessoal, eu fui no showroom, tá aqui, ó, com um funcionário, né, o técnico, e provei para ele que nenhuma outra moto tem esse problema. Se alguma tem, aí ele mostrou lá uma X-Max 250 que tinha uma trinquinha, uma pinturinha, provavelmente nova, né, que já está começando nesse mesmo estágio. Então, é um outro problema, tem que fazer recal, tá? Então, eu entendo que tem que fazer recal. Bom, pessoal, já entrei no Ministério Público, já entrei com a ação civil, já entrei no PROCON, já entrei no Reclame Aqui, tá certo? Estou fazendo esse vídeo divulgando de maneira objetiva, com comprovação, tudo o que aconteceu. E, por favor, deixe seu comentário. Aconteceu isso com a sua roda? O que a Yamaha alegou? Você concorda com isso? Você compraria uma moto, né, desse valor, uma X-Max de premium, né, que eles dizem, e aí com pouco tempo de uso você já é obrigado a trocar? Eu já verifiquei nas redes sociais, tem gente relatando o mesmo problema, né? E aí vem a concessionária e simplesmente olha para o consumidor e diz que é problema de mau uso, sendo que ele nunca usou abrasivo, sempre lavou com detergente neutro ou coisa parecida. Então isso é um problema sério que está acontecendo e eu estou aqui para ajudar, né? Eu vou tomar as providências perante o Ministério Público também com relação à necessidade de um recal. Por favor, pessoal, deixe seus comentários, me ajuda, não pelo canal, mas porque isso vai ser levado, obviamente, como reforço argumentativo de que outros consumidores também estão sendo lesados, tá? Se vocês puderem, eu agradeço, deixa um like e um forte abraço. Ah, e antes, estava me esquecendo, eu vou oportunamente divulgar aqui no meu canal a decisão judicial que saiu, né? E eu estou convicto aí no Poder Judiciário que eu vou ganhar, né? E já falei aí para a concessionária que se eu perder, né, eu vou repensar na possibilidade até de suspender a minha advocacia, porque aí eu acho que eu tenho que voltar para a escolinha, embora eu seja também professor de faculdade, não é? Brincadeira, né, pessoal? Brincadeira, estamos aqui juntos para defender os nossos direitos. É isso aí. Comprar a moto é muito gostoso, é um prazer, é um hobby. Me tiraram esse prazer porque eu ia viajar com ela, né, depois que fiz o amaciamento, mas infelizmente não deu. Vão responder por isso, obviamente, na forma da lei, até as últimas consequências legais. Pelo menos essa será a minha empreitada com muita insatisfação, mas exercendo a minha cidadania, tá? Forte abraço a todos, até a próxima.